Diria, hein, Paulo Brax? Após demorar tanto para se mexer na janela de transferências, faltando 5 dias para o encerramento dela, o diretor executivo do Vasco corre contra o tempo na busca de grandes reforços. A empresa norte-americana, nessas últimas horas, liberou orçamento para o Vasco investir pesado nesses próximos dias. E diante disso, o Vasco começa a buscar nomes de outras prateleiras acima. Agora há pouco, na tarde dessa sexta-feira, nestes últimos minutos, tivemos a informação que o Vasco da Gama buscou informações sobre o atacante Diego Costa. Inclusive, o próprio Paulo Brax ligou para o atacante brasileiro que vestiu a camisa do Wolverhampton nessa última temporada para tentar iniciar conversas pela sua contratação. Ou, aliás, tentar não, iniciar conversas para a sua contratação. É claro, neste Fala Gigante, iremos trazer aí todos os detalhes sobre esse início de conversas entre Vasco da Gama e Diego Costa. Falar sobre o que de fato está acontecendo entre Vasco e o atacante brasileiro após a negativa pelo atacante uruguaio Michael Santos. E além dessas, muitas outras novidades. Falaremos aqui sobre Robert Rojas. Falaremos aqui sobre Ezequiel Bulhal, de meio campo argentino, de 22 anos, que é o grande sonho atualmente para ser o camisa 10 do Cruz Maltino. E já te adianto, a expectativa é grande para que ele desembarque na colina histórica. Então, torcedor, um Fala Gigante animado, um Fala Gigante com muitas novidades, um Fala Gigante com muitas informações que anima ainda mais o torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E, rapaziada, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Contamos muito aí com a sua ajuda para chegarmos à marca dos 103 mil inscritos. Falta pouco para chegarmos a esse terceiro mil após os 100 mil. Então contamos com você e, é claro, além de você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, você também que já está aqui com certa frequência, porém ainda não se inscreveu, dê esse voto de confiança, se inscreva no nosso canal, ajude aí o crescimento do canal do Gigante Vasco. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe aqui embaixo também o seu like, o seu joinha, o seu gostei e deixe nos comentários a sua expectativa com relação a esses 5 dias que restam da janela de transferências. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco porque as coisas animam. O Vasco não conseguiu avançar por Michael Santos, ou aliás, até avançou. Porém, por garantias bancárias, as coisas não foram finalizadas. E com isso, o Vasco da Gama vem buscando um outro camisa 9 no mercado. Nomes de alta prateleira estão sendo procurados. Falcão Garcia, de 37 anos, que hoje pertence ao Rayo Vallecano do futebol espanhol, foi um desses nomes buscados pelo Vasco da Gama e oferecidos por meio de intermediários. O atacante Cavani, que fechou com Boca Juniors, foi um nome também buscado pelo Vasco. E agora, há pouco, tivemos informações que Diego Costa também foi mais um nome dessa alta prateleira procurado pelo Gigante da Colina. A gente, é claro, vai trazer informações sobre esse nome, porém, antes de entrar no assunto sobre o camisa 9 que o Vasco busca no mercado do futebol internacional, eu quero trazer algumas informações rapidinhas aqui a vocês. A primeira é sobre Paulinho Paula, o jogador que foi anunciado oficialmente quarta-feira, teve a sua apresentação na parte da tarde de ontem, deixou muito bem claro que é um torcedor vascaíno desde a infância, levou toda a sua família ao CT Moacir Barbosa para a apresentação oficial, muito animado, muito empolgado, foi regularizado nesta parte da tarde de hoje, está regularizado para entrar em campo amanhã contra a equipe do Corinthians, ou seja, Paulinho Paula está à disposição do técnico argentino Ramon Ángel Dias, poderá entrar em campo e vestir a camisa do Vasco, assim como Paulinho Paula, o Vasco também tem como regularizado, teve, né, como atletas regularizados nessa semana, o atacante paraguaio Sebastião Ferreira e também o volante Bruno Prachedes, de 21 anos. Ou seja, em comparação com a última partida nesse domingo contra a equipe do Atlético Paranaense, o Vasco ganhará 3 reforços. Ramon Ángel Dias terá 3 novos nomes à disposição para mudar o esquema tático e tentar buscar os 3 pontos lá em São Paulo. Rapaziada, terminei de gravar o vídeo e o Vasco anunciou oficialmente também a contratação do 4º reforço dessa semana.
no Atlético Goianiense. O lateral chega, assina um contrato com o Vasco até abril de 2024. O Vasco pagou R$300 mil pela assinatura do contrato junto ao Dragão. E caso queira aí adquirir os direitos econômicos do jogador, no final do vínculo contratual há uma opção de compra no valor de R$9 milhões por 70% dos direitos econômicos. Tranquilo? Então, mais um reforço anunciado, o quarto dessa agenda de transferências. Vasco se movimentando muito no mercado. E além de Sebastião Ferreira, além de Bruno Prachedes, além de Paulinho Paulo, além de Jefferson, vem mais por aí. Então fique ligado, hein? Será que Diego Costa vem? Não perca. Segue aí o vídeo. Além de Paulinho Paulo, né, que foi regularizado, foi anunciado nessa semana, além do Bruno Prachedes, além do Sebastião Ferreira, o Vasco ontem à noite acertou, chegou a um acordo com mais um nome também, mais um jogador do futebol sul-americano, mais um paraguaio. O Vasco anunciou ontem a contratação do atacante paraguaio Sebastião Ferreira, ainda não anunciou, mas chegou a um acordo pelo zagueiro paraguaio Robert Rojas, zagueiro de 27 anos, chegará ao Gigante da Colina. O Vasco assinou aí com o atleta, com o River Plate, um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, pelo valor de $1 milhão. O Vasco pagará algo em torno de R$4 milhões e 800 mil a River Plate para ter Robert Rojas à disposição até o meio do ano que vem. Se durante esse período Robert Rojas disputar 60% das partidas do Vasco da Gama, 60% ou mais do que 60%, o Vasco terá que ser obrigado a comprar o passe do jogador. Terá que ser obrigado a pagar mais $3,5 milhões pela contratação em definitivo do atleta, algo em torno aí de 17, 18 milhões de reais. Uma negociação que, no geral, poderá chegar à casa dos 21 milhões de reais. O contrato, né, é com opção de compra, mas caso o Vasco coloque o atleta em mais de 60% das partidas, o contrato acaba virando uma obrigação de compra. Então, Robert Rojas chega aí também ao Vasco da Gama. Ontem ele nem sequer foi relacionado para a partida entre Boca Juniors e Racing da Argentina, pela Copa da Argentina, pelo contrato que foi assinado, ainda não foi assinado, né, mas avançou muito com o Vasco da Gama e pela viagem que estará fazendo nessas próximas horas ao Rio de Janeiro. Robert Rojas, atleta que entrou em campo das últimas 2 partidas, das 3 que o River Plate disputou, titular aí do sistema defensivo do River Plate, estará de fato desembarcando na colina histórica. Ramon Raio Dias, técnico histórico, ídolo máximo aí da torcida do River, foi uma peça fundamental e teve um papel influente aí nas tratativas entre Vasco e o clube argentino. Porém, torcedor, mesmo diante do anúncio de Sebastião Ferreira, mesmo diante do anúncio de Bruno Prachedes, mesmo diante do anúncio aí no meio-campo, Paulinho Paulo, e do anúncio que ainda virá do zagueiro Robert Rojas, Vasco ainda busca mais nomes no mercado. Até o dia 2 de julho, a expectativa é que mais 3 nomes desembarquem na colina histórica. Eu falo aqui de um meio-campo, de um ponta e também de um atacante camisa 9. Temos informação aqui a trazer a vocês e boas informações, inclusive, neste Fala Gigante. Pois nessas últimas horas tivemos a confirmação que a empresa norte-americana 777 Partners aprovou mais recursos para que o Vasco possa buscar jogadores nessa janela de transferências. Na última terça-feira aconteceu uma reunião entre Lúcio Barbosa, o novo CEO da SAF interino até o final desse ano de 2023, junto com outros dirigentes, junto com todo o conselho de administração da SAF. Nessa reunião esteve presente aí o CEO da 777, Josh Wander, e foi pedido inclusive isso, um aumento no orçamento, um aumento de recursos para que o Vasco possa fazer investimentos mais pesados nessa janela de transferências. Muitas pessoas estão estranhando o Vasco pagar 21 milhões por um zagueiro, caso, né, o Vasco tenha que fazer aí a compra em definitiva dos direitos econômicos do atleta no meio do ano que vem. Mas as pessoas estranharam, mas é porque a empresa norte-americana liberou mais orçamento e o Vasco vai começar a fazer investimentos pesados nesses próximos dias. E é necessário investimentos pesados para trazer grandes jogadores. Se o Vasco quer um ponta rápido, um ponta forte, um ponta de qualidade, se o Vasco quer um camisa 10 de qualidade, se o Vasco quer um atacante de qualidade, tem que gastar dinheiro. De graça, não irá arranjar ninguém. E diante disso, novas informações vêm chegando de novos nomes que nesse momento negociam com o Vasco da Gama. Nomes esses que poderão ser facilitados diante da liberação que foi aprovada na última terça-feira de mais recursos para buscar jogadores até a próxima semana. Quais são os nomes que temos aqui a trazer a vocês? Sobre o camisa 10, de fato, torcedor, o Vasco buscou Jorge Carrascal, o Vasco buscou Rames Rodrigues, o Vasco buscou Manuel Lanzini, mas nesse momento o Vasco mais se aproxima do nome do Ezequiel Bulialdi, argentino de 22 anos de idade, que hoje veste a camisa do Feyenoord do futebol holandês. Um atleta que se destacou muito vestindo a camisa do Godoy Cruz,
desde o ano de 2020, um atleta ainda jovem, de 22 anos, com uma carreira brilhante ainda pela frente, com toda certeza, mas não foi muito bem no Feyenoord nessa última temporada. Com isso, o clube holandês optou por colocá-lo no mercado, mas tem muito cuidado ainda com o atleta. Não à toa, o Vasco formalizou uma proposta da compra dos direitos econômicos do atleta e o clube holandês não liberou, não quer vender os direitos econômicos do jogador. Nem sequer no empréstimo que o clube holandês deseja fazer, quer colocar uma opção de compra. Quer ter o atleta novamente na Holanda no ano que vem, para com mais experiência, mais maturidade, mais rodagem, ser novamente reintegrado ao elenco e conseguir despontar. Essa é a expectativa do clube holandês. Sabendo disso, pelo desespero, pela carência que o Vasco hoje tem na posição e por ter gostado de Ezequiel Bulialdi, inclusive Ramon Reudier já entrou em contato com o jogador, o Vasco se moldou aquilo que o clube holandês quer e formalizou uma nova proposta, não mais pela compra dos direitos econômicos, porém por um empréstimo. O Vasco formalizou uma proposta de empréstimo até o meio do ano que vem, pagando 1 milhão de euros pelo jogador, em torno de 5 milhões e 200 mil reais. A proposta agradou muito ao clube holandês, ainda mais porque é uma proposta sem, de fato, opção de compra, e a expectativa é que as coisas viessem a avançar. E, torcedor, a informação que eu tenho é que avançou muito. Ontem o jogador não foi relacionado para a partida do Feyenoord, no amistoso que aconteceu contra a equipe do Villarreal de pré-temporada. O técnico do clube holandês confirmou que o Ezequiel Bulialdi não estava na lista de relacionados, estava ausente da partida, pois estava de saída do clube nesta janela de transferências. E uma informação que anima ainda mais é que Ezequiel Bulialdi só teve proposta, o Feyenoord só teve proposta de Vasco e Elche, da segunda divisão do futebol espanhol. Isso, se você acompanha os nossos vídeos, já estaria sabendo. Porém, tem um a mais. Nessas últimas horas de hoje, tivemos a informação que o Elche, o único clube que disputava a contratação de Ezequiel Bulialdi, negocia com o Genk pela contratação do meio-campo também argentino, Nicolás Castro. Inclusive, o Elche avançou aí nas tratativas nessas últimas horas para um empréstimo de 1 ano com opção de compra. O que isso significa, Lucas? Que os 2 únicos clubes que formalizaram uma proposta pelo jogador, Vasco e Elche, hoje, no caso, né, dos 2 únicos clubes, Vasco e Elche, o Elche está avançando pela contratação de um meio-campo também argentino. E tudo indica que Ezequiel Bulialdi chegue ao Gigante da Colina, visto que está confirmada a sua saída, visto que já tem um futuro definido para o jogador, e visto que o Elche, que era o único concorrente nas tratativas, avança para um outro meio-campista que senão Ezequiel Bulialdi. Então, torcedor, não se surpreenda se nessas próximas horas de hoje ainda, sexta-feira, a gente tiver a informação que Ezequiel Bulialdi está muito perto e chegou a um acordo com o Vasco da Gama, aguardando apenas a assinatura do contrato, como estará acontecendo com o Robert Rojas nesses próximos dias, que já é aguardado na cidade carioca. Então, torcedor, uma expectativa gigante aí com relação a esse meio-campista de 22 anos de idade, que não permanecerá no Feyenoord, está confirmado e pode sim ser aguardado no Rio de Janeiro nesses próximos dias, visto que o único clube que disputava com Vasco a contratação do jogador avança por um outro nome. Vamos ficar de olho e informaremos a vocês. E ainda mais, o Vasco negocia também e busca no mercado hoje um camisa 9. O nome que o Vasco focava era, de fato, Michael Santos. Era o grande nome do Gigante da Colina para esta janela de transferências. O atacante uruguaio de 30 anos de idade. Porém, as negociações não andaram. E te falo aqui, torcedor, como a gente trouxe no Acorda Vascão. Expectativa é que não ande mais. Expectativa é que as coisas tenham esfriado a um ponto que o Vasco não consiga mais fechar a contratação do atacante uruguaio de 30 anos de idade. Com isso, o Vasco busca outros nomes no mercado. Mesmo diante, inclusive, do próprio empresário de jogador estar ainda tentando a negociação entre Vasco e Talleres. Porque o empresário do atleta queria muito a chegada do Michel Santos ao Vasco. O Michel Santos queria muito, inclusive, também a sua chegada, né, ao Cruz Maltino, o sonho aí de vestir a camisa da seleção do Uruguai. Segundo o jogador, poderia estar mais próximo vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então esse passo de saída da Argentina, do Talleres de Córdoba, e uma chegada ao Vasco da Gama, poderia mudar completamente a carreira de Michel Santos. Ele estava muito empolgado com isso. Inclusive, torcedor, a informação que tivemos aí nessas últimas horas é que o empresário do próprio atleta estaria muito chateado com isso tudo que vem acontecendo. Michel Santos queria muito, como a gente trouxe a vocês, vestir a camisa do Vasco da Gama, tem esse desejo muito grande e realmente ligou até para o Paulo Brax nesses últimos dias para reafirmar esse desejo hoje de colocar o atacante uruguaio no Cruz Maltino. O clima é muito ruim hoje entre o presidente Andrés Fassi e o empresário do jogador por não ter liberado o Michel Santos, sem as garantias bancárias como foi pedido. Então o clima é ruim. Michel Santos queria vestir a camisa do Vasco.
pelo visto, não irá vestir. E o Vasco, é claro, já procura outros nomes no mercado até uma segunda ordem. Daqui a algumas horas, o empresário do jogador pode virar para o Vasco e falar: olha só, Paulo Brax, consegui convencer lá o Andrés Fassi, ele vai liberar sem garantias. E aí, vamos avançar? Vamos. E aí, daqui a alguns minutos, daqui a próximas horas, o Vasco pode voltar a negociar com o atleta e fechar a sua contratação. Futebol é algo muito rápido, mas nesse momento, às 4 e pouco da tarde, o que eu tenho a trazer é exatamente isso. Vasco e Michel Santos estão afastados, porque Andrés Fassi quer garantias bancárias e o Vasco não irá entregar. Então, com isso, o Vasco busca outros nomes no mercado. Enquanto as coisas estão assim, o Vasco não poderá ficar esperando para trazer um centroavante que busca no mercado do futebol internacional. Pablo Veguete, atacante também argentino, sul-americano, foi um nome reprocurado. Um nome que já havia sido buscado no início de julho e um nome que foi procurado novamente nessas últimas horas. Pablo Veguete, o Belgrano, o clube que detém os direitos econômicos do jogador, pede $1,5 milhão pela negociação do atleta. O América Mineiro avançou muito nessas últimas horas pela contratação do atacante e o Vasco, com a necessidade de buscar um centroavante no mercado, voltou a conversar com o Belgrano pela contratação do jogador. Porém, além de Pablo Veguete, o Vasco vem conversando com mais um nome. E torcedor, está confirmado nessas últimas horas, Paulo Brax entrou em contato com o atacante Diego Costa, atacante que nessa última temporada vestiu a camisa do Wolverhampton do futebol inglês. Ele tem 34 anos de idade, nessa última temporada em 25 partidas fez apenas um gol. Vestiu a camisa do Atlético Mineiro em 2021, onde fez 19 partidas e tem 5 gols marcados. E entre os anos de 2017 a 2021 vestiu a camisa do Atlético de Madrid. Um atacante gigante do futebol europeu, que tem passagens também por Chelsea, Rayo Vallecano, Barcelona, Albacete, Celta de Vigo, Barcelona Esportiva aqui do Rio de Janeiro, É um jogador bastante rodado, jogador aí de Copa do Mundo com a seleção da Espanha, muito renomado e que ajudaria muito dentro de campo, muito dentro do vestiário e muito com a parte do marketing. É um atacante que de fato vende camisas. E o diretor executivo, como mencionou aí o jornalista Lucas Pedrosa, fez questão de ligar diretamente para o jogador nesses últimos dias para falar sobre a possibilidade de uma proposta de um projeto com o Vasco. As conversas ainda estão em fase inicial, mas a possibilidade de fato existe, torcedor. Existe a possibilidade de Diego Costa vestir a camisa do Vasco. Ele nesse momento tem propostas aí de alguns clubes da Inglaterra, alguns clubes também do mundo árabe, mas a família tem vontade de voltar ao Brasil e isso pode pesar com relação a uma chegada dele ao Cruz Maltino. Essa informação foi dada primeiramente, é claro, para dar os créditos, pelo Papo na Colina, através do jornalista Fábio Torres, e foi confirmada nessas últimas horas pelo jornalista Lucas Pedrosa. Então existe a possibilidade, inclusive, de mais uma reunião acontecer nessa sexta-feira entre Vasco da Gama, na figura do Paulo Brax, e Diego Costa, pela negociação e pelo avanço das conversas pelo atacante camisa 9, que nessa última temporada vestiu a camisa do Wolverhampton. Gosta do nome, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O Vasco corre aí para buscar um camisa 9. Infelizmente, negociações com o Michel Santos não andaram. Mas falar, Diego Costa, no lugar do Michel Santos, sei não, hein? Gosto muito. A verba foi liberada. O Vasco tem 5 dias com a grana da empresa norte-americana para movimentar o mercado. Vai dar tempo? Fica a dúvida e, é claro, a gente vai trazer tudo a vocês. Ficamos por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira, e já estaremos de volta com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.